Estamos aqui para mais uma rede de ensino. Daniel capítulo 5, vamos falar sobre 3 coisas que não podemos ignorar. Existem 2 aspectos no que diz respeito a ignorar. Há coisas que nós ignoramos porque não estudamos, não sabemos mesmo. E o segundo aspecto são coisas que a gente sabe, que a gente conhece, mas simplesmente ignora, não dá bola, desdenha, despreza. E esse tipo de ignorância é fatal, é mortal. Quando a gente sabe, mas ignora, né? Ignorar por não saber mesmo, menos mal, mas ignorar sabendo é caminho de morte. Vejamos aqui, Daniel capítulo 5, 3 coisas que não podemos ignorar. Diz aqui que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, deu um grande banquete para 1000 dos seus grandes e bebia vinho na presença dos 1000. Lá pelas tantas do banquete, ele manda trazer à sua presença aquelas taças, aqueles utensílios que Nabucodonosor trouxera de Jerusalém quando ele invadiu Jerusalém. Ele trouxe utensílios do templo de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus de Jesus, do Deus do Espírito Santo. Então Nabucodonosor trouxe para o palácio real. E como eu disse lá pelas tantas, o rei Belsazar mandou trazer essas taças e ele começou a beber vinho nas taças que eram de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. E diz no versículo 4 que beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E enquanto eles bebiam e davam louvores aos deuses de pedra, de pau, de madeira, uma mão começou a escrever na parede. Diz aqui, ó, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então, tipo essa parede aqui, ó, na caiadura, a parede assim, ó, branca, e uma mão, então, começou a escrever alguma coisa ali. E o rei ficou simplesmente apavorado. Como é que uma mão, né, só uma mão escreve alguma coisa numa parede? Ele ficou simplesmente apavorado. E ele pediu que os seus sábios interpretassem o que estava escrito e nenhum deles pôde interpretar. E ele ficou simplesmente apavorado, apavorado, apavorado. Você lê o texto que você vai entender melhor. Dá detalhes, né? E diz aqui que a mãe, a rainha mãe, sabendo daquilo, ela entra no palácio e fala com Belsazar para ele ter calma, para ele ficar tranquilo, porque existe no reino um homem de Deus chamado Daniel, que com certeza vai saber interpretar o que está escrito lá na parede. Então chamaram Daniel compareceu à presença do rei, né? E o rei então pediu que ele, perguntou se ele podia interpretar e disse que sim, né? Mas antes de interpretar, a partir do versículo 18, Daniel diz o seguinte: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. E a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens
e a quem quer constitui sobre ele. Versículo 22 é o versículo chave, através do qual eu intitulei esta mensagem. 3 coisas que não podemos ignorar. Diz assim: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias, você não ignorava, você sabia tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, que diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, ou Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. 3 coisas que Belsazar ignorou, que nós jamais podemos ignorar. Ele sabia, ignorou porque quis. Ignorou porque era tolo, era idiota, imbecil. Veja aqui, ele ignorou 3 coisas. Ele ignorou Deus, as coisas de Deus, né? Ignorou Deus e as coisas de Deus. Ele ignorou o profeta, porque mal ele conhecia o profeta, ele não tinha muito pouco contato com o profeta. Ele ignorou Deus e as coisas de Deus, ele ignorou o profeta e ele ignorou o quê? A história. A história, tem uma frase que diz que quem ignora a história está fadado a repetir os mesmos erros da história. Então ele ignorou Deus e as suas coisas, ignorou o profeta, ele não sabia, mal ele sabia do profeta, e ignorou a história. Diz aqui no 22, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Então, ele ignorou a história do pai, daquilo que havia acontecido com o pai. E interessante que na palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos rapidinho ali para 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 11, diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então a Bíblia que está dizendo, Paulo, 1 Coríntios 10, 11, está dizendo que tudo que foi escrito para nossa advertência. Então todas as histórias que estão escritas na Bíblia, no Velho Testamento, são histórias que estão ali com o propósito de nos advertir, de nos ensinar, de chamar a nossa atenção. Então a gente não pode ignorar a história. Veja bem, Nabucodonosor ignorou Deus e as suas coisas, ignorou o profeta e ignorou a história. Então todas as histórias, preste atenção, todas as histórias que estão escritas aqui no Velho Testamento é para nos advertir, para chamar a nossa atenção. Olha, se o fulano de tal fez assim e foi punido por Deus, foi castigado por Deus, então eu não vou fazer. O fulano fez isso e Deus gostou, então eu vou fazer. Está ali para exemplo nosso. O Velho Testamento, a gente não pode desprezar as histórias do Velho Testamento. Não fazer como Belsazar, que desprezou a história do pai dele. Então ele ignorou Deus, ele ignorou o profeta, ele ignorou a história.
Em 2 Timóteo, aqui ó, 2 Timóteo rapidinho, 2 Timóteo, aqui ó, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ó, toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é inspirada por Deus. E aqui o apóstolo Paulo está falando especialmente das histórias do Velho Testamento, que foram escritas para nós. Porque a Bíblia dos crentes primitivos, lá do tempo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento ainda. A escritura era o Velho Testamento. Diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que coisa interessante, né? Nós não podemos dar uma de Belsazar. Nós que já temos um vasto conhecimento da palavra de Deus, das histórias do Velho Testamento. Não podemos ignorar Deus e as suas coisas, não podemos ignorar o profeta, os profetas de Deus, né? E não podemos ignorar a história bíblica, as histórias da Bíblia, as histórias que a Bíblia traz para que, através dela, nós possamos aprender. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.